sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Nós ainda vamos, na escola, estudar com mais profundidade os encargos de presbítero e de diáconos. Presbíteros e diáconos são duas colunas do governo e da administração, da vida diária da igreja local. São os presbíteros que cuidam do governo da igreja local e são os diáconos que cuidam do serviço da vida da igreja local. E isso não é título, isso é um encargo. São pessoas que naturalmente se sentem dedicadas a isso. Para o ministério diaconal, você vai encontrar homens e mulheres que têm o dom do serviço. E é interessante que o dom do serviço, Márcio falou sobre isso aqui, ele tem uma característica específica. Todos nós somos chamados a servir. Como todos os dons estão disponíveis a todos. Na hora em que você estiver numa circunstância que precisa do dom de cura, peça ao Espírito Santo que se manifeste com o dom de cura. Creia nisso e peça. Mas eu não tenho esse dom, não é o dom que... Não, meu irmão. Você não tem o dom como uma propriedade. Você tem o dom sabendo que ele é a manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz como lhe apraz. Senhor, eu entendo que nessa circunstância eu preciso de um dom de discernimento de espíritos. Dá-me esse dom aqui agora, Senhor. E o Espírito Santo traz discernimento de espíritos. E da mesma forma que todos devem exercer todos os dons, o caso do serviço também. Todos nós somos chamados a servir, todos nós somos chamados a evangelizar, todos nós somos chamados a profetizar. Embora Deus levante alguns que têm a função específica de profeta, de evangelista, de diácono, todos nós somos chamados para todos esses dons. Agora, Deus vai dar a alguns, como por exemplo no dom do serviço, algumas características. Eu me lembro que eu estava certa vez num lugar e nós estávamos sentados assim, espalhados, e alguém estava mexendo com algumas coisas aqui e uma garrafa caiu. E na hora que a garrafa caiu, eu, que estava mais de longe, fiquei olhando um rapaz que estava de perto. O rapaz fez assim. E não fez nada. Aí a pessoa que depois conseguiu lá, baixou, pegou a garrafa e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que esse rapaz tem de proativismo, de despertamento, porque ele caiu. Eu fiquei pensando assim, não teria ele que de imediato pegar? Deus até foi misericordioso comigo, que ele diz assim, você também não levantou. Você também não foi lá fazer. Você ficou olhando a garrafa e ainda ficou olhando o outro. Algumas pessoas não pensam duas vezes. Caiu. Eu fui a um restaurante esses dias e me assentei com uma bolsa no colo. Em menos de 30 segundos, aquele garçom que a gente já conhece daquele restaurante, que é um garçom e é um gerente ao mesmo tempo, é um sujeito especial demais. Ele já pôs uma cadeira do meu lado e ele não falou nada, ele só apontou para a minha bolsa. E todas as vezes que a gente vai naquele restaurante, esse rapaz se destaca assim. Ele não pensa, ele não mede esforço, ele simplesmente
serve. Ele se antecipa à necessidade e traz uma solução. Essa é uma característica de quem tem o dom de servir. Apesar de todos serem chamados a servir, alguns têm um dom especial. Ele pensa primeiro, será que isso aqui não vai ser útil? E vem e traz. Aquilo ele vai precisar daquilo. Nem aconteceu ainda, ele, quando chega a necessidade, ele já se antecipou. É uma das características. O que tem o dom de ensino, ele não é uma pessoa que gosta do microfone, que gosta de ser convidado. Ele é uma pessoa que, aonde precisar, não, vem cá, aqui, assim, faz assim, assim, assim. Ele simplesmente se dispõe a ensinar. E uma outra característica de quem tem o dom de ensino, as pessoas que estão debaixo da ação ministerial de alguém que tem o dom de ensino, aprendem. Porque uma coisa é eu vir aqui e dar aula, e dar a melhor aula do mundo. E você ir embora e aquilo não tem feito diferença. Um dia lá você se lembra, lá anos depois, você, aquele professor, excelente professor. Você passou na matéria? Não, tive tanta dificuldade naquela matéria, tomei bomba. Então ele não é um excelente professor. Que existem dificuldades pessoais, existem. Mas um professor que tem o dom de ensino faz os seus alunos aprenderem. São características de quem tem o dom de ensino. Quais são as características, Deus, que o Senhor quer destacar em mim com os meus talentos naturais? Deus quer que eu e você tenhamos esse discernimento. Encargos é um encargo. O que é alguém ter um encargo? Eu estava lá no encontro dos pastores e havia um irmão que em todas as reuniões chegava cedo. E aí alguém deu o testemunho dele. Falou assim, esse irmão, não conheço, eu não vi, não me lembro, em momento algum, nesses anos que eu estou aqui, dele não ser um dos primeiros a chegar. Ele chega cedo. E se precisar de ajudar alguma coisa, ele ajuda. Em toda reunião, ele é um referencial de responsabilidade, de compromisso, e chega na hora, chega cedo, chega com responsabilidade. Alguém deu uma ordem para ele? Alguém disse para ele, olha, você tem que ser esse. Ele tem um encargo. Eu me sinto movido a isso. Ninguém precisa me dizer, eu me sinto movido a isso. Presbítero e diácono são encargos. As pessoas vão sendo levantadas por Deus e elas têm esse encargo. Eu cuido disso, eu assumo isso, eu sou responsável por isso. Conta comigo. E quem tem encargos, recebe funções no reino de Deus. No reino dos homens, tem muita gente que recebe funções e não tem encargo. Então você vê lá o paletó do sujeito na cadeira, mas ninguém sabe onde ele está. E aí quando você, não fiz, não deu, não deu. Uma pessoa que não tem encargo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de administrar pessoas, porque eu não tenho um dom, um talento natural de levar alguém que não tem encargo. Tem pessoas que têm esse dom. Existem gerentes, existem executivos, existem administradores que têm o dom de conduzir pessoas que não têm encargo. Ele não se preocupa, ele o tempo inteiro, agora ele monitora minuto a minuto, ele conduz, ele instrui de novo, no próximo dia ele instrui tudo de novo, e daqui a 15 anos ele instrui tudo, ele o tempo todo ele está cuidando de administrar pessoas que não têm encargo nenhum. Como? Onde? Tá, Que tem pessoas que você, assim, por favor, fecha aquela porta ali, porque o ar não pode vazar, o ar-condicionado está ligado, não pode vazar, a porta está aberta, fecha a porta. Aí ele vai e fecha a porta. Mas todas as vezes que a porta estiver aberta, você vai ter que pedir para ele fechar a porta.
Ó, não vi. Ó, fechar? Por que fechar? Daqui a 15 anos, você entra nessa sala, você tem que, por favor, fulano, fecha a porta ali, por favor, que o ar... Ah, tá, perfeitamente. Eu não tenho esse dom. No segundo dia, se o sujeito não olhou a porta e falou assim, poxa, essa porta não pode ficar aberta, e fecha, eu tenho que ficar, falou assim, eu já não, esse aí não. Eu preciso de uma pessoa que tenha o encargo. Em parte por uma deficiência minha, em parte porque eu não posso me ocupar com isso. Agora, tem pessoas que têm o dom de conduzir os que não têm encargos. E essas pessoas que não têm encargos são pessoas que têm o tanque de combustível desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. Olha, aqui estão essas folhas. Todos os dias você cuida delas, organiza ali e tal. Já pode passar isso para o outro lá. Primeiro dia faz, segundo dia faz, terceiro dia já mais ou menos, quarto dia. Daí uma semana, um mês, aquilo. Ah, era para continuar? Ah, era para fazer? Não sei. São pessoas que não têm um encargo. Mas quem tem um encargo, falou assim, hoje de novo, posso fazer do mesmo jeito? Ah, sim. Só confirmando, é para fazer aquilo? É. E acabou. Você pode passar o resto da vida aquela pessoa, olha para aqui, quem está fazendo? Ninguém está fazendo aquilo que eu fazia. Quem é que vai fazer agora? Quem é que está cuidando disso? São pessoas que têm o encargo. Jesus cuidou dos discípulos assim. Jesus, entre todas as características dos discípulos, que a gente poderia desaprovar os discípulos, Jesus viu uma que ele aprovou os discípulos. Jesus disse a Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Jesus ficou ali em cima de Pedro? Não, Jesus foi para o céu. E o que Pedro fez? Apacentou as ovelhas. Pedro, o que é? Pedro, Jesus falou que tem que fazer isso, isso e isso, hein? Ah, tá bom. Tá. Não, Pedro simplesmente, isso é meu. Eu tenho esse encargo. Jesus me comissionou um encargo. Pode esquecer disso. Jesus pode descansar. Pode esquecer. O que depender de mim, nunca mais o Senhor vai prestar atenção nisso aqui, nunca vai preocupar com isso. E Deus dá encargos a cada um de nós. E a quem Deus dá encargos, Deus chama para funções. Eu não diria tem a ver com o temperamento. Eu diria tem a ver com o preparo, o depósito que há naquela vida, a estrutura de vida daquele indivíduo. Porque isso se ensina. Isto se ensina. Com ensino e com coerência. Uma criança que cresce vendo seus pais agindo assim com coerência, com encargo, com disposição, com alegria, ela será assim. E se por acaso ela vai se inclinando para um desvio qualquer, os pais, vem cá filho, vou te ensinar, isso tem que ser assim, 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 assim. Isso tem que ser assim, 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 assim. E assim também na igreja. E Deus dá funções a quem tem encargos. Os homens dão funções a quem não tem encargos. Aí é ai meu Deus do céu, eu não tenho esse dom de ficar liderando pessoas que têm funções, mas não têm encargo. Alguns têm. Não, vamos tocar isso aqui. Eu não tenho. Compromisso é uma das características de quem tem encargo. A Lérida está dizendo que não diferencia encargos de função. Então, vou te dizer uma coisa. Lérida, você será a gerente do Ministério Infantil. Aí eu te dou um crachá, a gente faz um cerimonial de empossar a Lérida, gerente do Ministério Infantil. Isso acontece muito nas igrejas. E aí, ela quer uma sala, ela quer uma mesa, ela quer um telefone, ela quer, né? E alguma coisa lá acontece, fala assim, não, eu sou a gerente do Ministério Infantil. E tal. Mas aí, passa uma semana, onde estão os lápis? Onde está a lição?
Onde estão os professores? Passa um mês, passa um ano, onde que está o Ministério Infantil? Aí a gerente falou assim, uai, eu tentei, mas ninguém quer. E essa é uma reação normal de se ver por aí, não só na igreja, mas também no meio do serviço. Mas você quer o quê? Que eu me vire? E aí, cadê? Lérida, por que você não fez isso? Lérida, desculpa usar você, Lérida, nesse exemplo. Lérida, por que você não fez aquilo? Lérida, por quê? A Lérida tinha uma função, mas não tinha encargo. Isso é meu, isso vai funcionar, olha, isso aqui precisa acontecer, isso precisa acontecer, Deus, isso aqui precisa... E Deus gera, porque alguém tem encargo. Eu não vou passar um dia aqui sem que o que tem que acontecer, aconteça. Eu viro à noite, eu me dou, eu pago o preço, eu corto na minha carne, mas isso vai acontecer, isso é meu encargo. Deus vem aqui e faça funcionar. O que não tem encargo, mas só tem função, continua na função, mas gera 1000 desculpas, acusa todos os outros, mas ele não produz. Ele só tem uma função, ele tem um título, ele tem uma posição, mas ele não tem um encargo, então ele não enxerga longe, ele não assume a responsabilidade, ele transfere responsabilidade, ele o tempo todo está se justificando. E o mais sério, ele não frutifica. Quem tem encargos, faz com alegria, não é pesado, frutifica, faz por amor. Quem só tem a função, leva como uma carga no lombo. Ai, meu Deus. Ou então, até leva assim, tocando flauta. Tá bom demais. Mas não frutifica, não gera fruto. Aquilo que está sob a sua responsabilidade não prospera, não avança. Quantos funcionários assim, irmão? Você quer ver um funcionário que tem cargo? O sujeito está lá no departamento público, está lá no órgão do governo, e ele, todo final do mês, está lá assim, cadê meu salário? Certinho. Olha, está faltando R$3. Está faltando. Mas aí você chega lá durante a semana, cadê fulano? Ninguém sabe, foi tomar cafezinho. Cadê aquele negócio? Tá aí. Não deu ainda não. Ele está sempre se justificando por que não produziu, por que não frutificou. Ele tem o cargo, ele recebe o salário do cargo, mas ele não tem encargo. Isso é minha responsabilidade, isso eu vou fazer com toda excelência. Presbítero e diácono não são funções, são encargos. E quem tem encargos, responsabilidade, compromisso, coração naquilo, a ele Deus dá funções. As funções de profeta, de serviço, de ensino, de aconselhamento, de fortalecimento, de exortação, de contribuição, de presidir, de misericórdia. Que função é essa? Eu vou contribuir, eu vou ensinar, eu vou profetizar, e não é uma estrutura organizacional humana, é um fluir naturalmente. Ele está exercendo aquela função no corpo de Cristo de contribuir, de presidir, de liderar, de misericórdia, de serviço. E olhando no aspecto do corpo de Cristo, nós temos os 5 ministérios, que são estas áreas de função ou de ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E não há como exercermos isso no corpo de Cristo sem as manifestações do Espírito Santo, que são os dons. E aí você vê os 9 dons que estudamos, né, que representam a dimensão infinita de manifestações do Espírito Santo. Nós vimos nessa apostila lá do módulo 2, ensino, exortação, contribuição, presidência, misericórdia. Vimos também, como alguns exemplos, o que já estudamos aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E vamos revisar também a lição 4, que dá continuidade a dons espirituais e ministérios. Quais são os talentos naturais que Deus te deu? Nesta lição, nesta aula de hoje,
grave bem esse foco. Quais são os talentos naturais que Deus te deu? Quais são os dons que você tem? É muito comum as pessoas dizerem assim, eu não sei. É comum algumas pessoas dizerem assim, eu tinha que saber? Ou é comum as pessoas dizerem assim, eu acho que é. E daqui a 10 anos você pergunta a elas assim, eu acho que é esse. E daí 20 anos você pergunta a elas, eu acho que é esse dom. Ah, eu tenho um dom. Quais são os frutos? Como você está atuando na vida do corpo de Cristo? Para nós aqui nessa escola, já se encerrou o tempo em que era possível você só vir aos cultos. Você será colocado para atuar em alguma área da vida da igreja. Mas eu não vou colocar você numa função. Eu não vou colocar ninguém que não tenha encargo numa função só. Deus é que vai gerar em você um encargo no corpo de Cristo e vai te dar funções no corpo de Cristo, como essa. Eu não tenho dúvida alguma de que Deus me deu o dom de ensino, de mestre, e eu vou desenvolver isso em nome do Senhor Jesus. Não será o pastor. Meu irmão, eu não dou conta nem de 15, o que dirá de 500. Eu estou batalhando pelos meus 4 filhos, e é talvez o meu limite. Agora, irmão, aqueles que quiserem, aqueles que se engajam, aqueles que têm um encargo, pode ter certeza que é pólvora com fogo. Aí Deus faz uma explosão, porque a Bíblia diz que o crescimento do corpo se dá em amor, porque as partes bem ajustadas. Então eu vivo isso constantemente. Pessoas que não querem vir, pessoas que vêm de vez em quando, pessoas que não se relacionam, pessoas que tudo é tão difícil e que você não consegue investir nelas. E às vezes são essas que chegam assim, pastor nem olha para mim, pastor não investe na minha vida, olha essa igreja aqui, ninguém se preocupa comigo. E não, irmão, é você que, por vergonha, por constrangimento ou por comodismo, de vez em quando fica assim, não vem. Quando vem, senta lá. Oi. Não vai acontecer a explosão. Um outro chega e fala assim, que absurdo, a igreja não cuida daquilo. O outro chega assim, isso aqui precisa ser cuidado, eu posso cuidar? Então é você que vai declarar, Senhor, eu tenho uma área, eu tenho um ministério, eu tenho um dom, eu tenho um talento, e eu quero isso. Pastor, eu quero. Eu estou estudando isso, eu estou estudando. Às vezes você vai encontrar alguém e fala assim, então caminha por aqui, ó. É tudo que alguém vai poder fazer por você. Caminha por aquela porta, por aquela ali. E daí um tempo você volta, olha, eu entrei por aquela porta. E olha o que aconteceu. Porque essa é uma oração que eu faço sempre com a Dani. Senhor, nós não damos conta. Eu posso terminar uma semana tendo feito tudo o que eu imaginava fazer. Atendido todas as pessoas que imaginava atender, respondido tudo que imaginava responder, ensinado tudo que... feito tudo. E eu vou terminar a semana e tendo na minha frente uma outra montanha de coisas que eu não fiz. Pessoas que precisavam ser atendidas, pessoas que precisavam ser cuidadas. É assim, irmão. E muitos não veem isso. E muitos simplesmente dizem assim, E não enxergam que era só eles terem se aproximado do fogo, no corpo de Cristo, na comunhão, crendo, convictos do que Deus tem para eles. E aí o Senhor começa, em unidade, em comunhão, a gerar o crescimento do corpo. O crescimento de cada um. Eu quero isso, pastor. Nós temos um exemplo da questão do recente agora, da torre de adoração, que é a Marta, né? A Marta e a Giovana. Eu não tenho condição de ficar, e se dependesse de mim, isso estaria como estava há 3 meses atrás. Elas tomaram como um
encargo. E olha como é que está florescendo. Isso, Mara. Elas aqui mesmo. Pastor, posso isso? Pastor, vamos fazer assim? Pastor, isso aqui... Isso, irmã. E ó... Eu estou dizendo que Deus vai dar a você encargos e você terá funções por causa dos encargos. O Espírito Santo te capacitará com as suas manifestações e você será tremendamente próspero e frutífero no reino de Deus. Amém, irmão? Senhor Jesus, nesta manhã, se alguém não sabe o dom que tem, o talento que tem, se alguém nunca creu nem no encargo, que talvez já tenha sido sussurrado, soprado no seu coração, que nesta manhã venha do teu Espírito Santo, fazendo lembrar, como a Áurea disse aqui, eu não pensava assim, eu não tinha essa convicção, mas hoje eu declaro em nome de Jesus, eu tenho um ministério pastoral, eu tenho esses dons de Deus, e eu vou investir neles, eu vou exercê-los, e eu vou prosperar no nome do Senhor Jesus. Faça assim conosco, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos um almoço abençoado, uma tarde abençoada. E quando retornarmos para te cultuar, celebrarmos o teu nome, que sejamos inundados de mais porções do teu Espírito. É o que nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.